hoje, o que eu planejei foi que a gente realizasse a retomada de conteúdo referente ao capítulo 1, que é carreira e aplicação para as pessoas e para a organização. Refere-se ao primeiro capítulo do livro de Joel Dutra, Gestão de Carreira nas Empresas Contemporâneas. E a ideia é que vocês, né, possam fazer algumas. Desculpa, se Bruno estiver aqui, ele sai da aula. Desculpa. Mas, enfim, a ideia é que a gente faça a discussão do nosso capítulo 1. Então, o que eu planejei para a gente, até a data da liberação das nossas AVs, da AV1, é que hoje, quarta-feira, a gente revisa o capítulo 1, segunda-feira, o capítulo 2, quarta-feira da próxima semana, o capítulo 3, e ainda sobrará um tempo para a gente fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu. Então, não tenham dúvidas que vocês vão conseguir revisar todos os conteúdos, vão ter acesso a todos os conceitos chaves e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês referentes ao portfólio, né? Eu estou aberta para tirar as dúvidas de vocês, qualquer uma delas pelo WhatsApp. Eu sei que alguns de vocês me procuraram no portfólio. O portfólio ele tem muitas coisas que eles cobram, que a professora Joyce colocou para contemplar o portfólio, mas isso, gente, dentro do teste de âncora de carreira e daquelas informações que nós discutimos na aula passada, já contempla, e também na construção do planejamento de carreira, o PDI também contempla essas informações, tá certo? Então, o que eu queria combinar com vocês é que todas as dúvidas que vocês tenham quanto ao portfólio, quanto às notas de parcial e AV1, né, sejam direcionadas para mim no privado, ou se quiserem colocar no grupo, porque vai que é uma dúvida geral, vocês podem ficar à vontade para fazer isso, tá certo? Ó, podemos fazer a retomada de conteúdo e depois vocês, se porventura tiverem dúvidas sobre o portfólio, sobre o PDI, a âncora de carreira, vocês podem me acionar que a gente vai contemplar, tá certo? E aí, no final, eu tenho um breve desafio para vocês, que vai ser bem interessante. E aí, quem ficar até o final da aula vai ver esse desafio, tá bom? Só para gerar expectativa. Então, vamos lá. Vou espelhar aqui com vocês a aula, para que vocês tenham acesso, tá? Eu vou pegar os slides que eu usei em sala de aula com vocês, mas eu fiz alguns pequenos recortes de informações que presencialmente eu discuti com vocês, tá? Porque é uma discussão mais fundamentada, teoricamente. E como se trata apenas de retomada de conteúdo, eu vou trazer apenas pontos conceituais básicos que vocês vão utilizar na construção para fazer a prova de AV1, tá certo? Então, se eu estiver falando rápido, se eu tiver com algum problema de conexão de internet, vocês podem me avisar, tá certo? Alguém desliga o microfone e fala, porque às vezes eu não consigo ver o chat, tá bom? Então vamos lá, vou espelhar aqui a tela, vocês têm acesso, tá? Espelhar essa tela. Ó, nessa aula, tá? Ela se refere ao capítulo 1 do livro de Gestão de Carreira nas Empresas Contemporâneas, de Joel Dutra. O capítulo 1, ele vai fazer uma abordagem bem geral sobre o que é carreira, quais são as implicações da carreira na vida das pessoas, na vida das empresas e por aí vai. Então, é um capítulo que vai abranger quais as implicações de pensar a carreira para as empresas e como hoje as pessoas individualmente pensam sobre a carreira que elas, né, estão construindo ou vão construir futuramente, tá? Então,
Lembra que inicialmente, nos primeiros dias de aula, a gente fez uma brincadeira de cabo de guerra, né? Que aí foi bem acirrado a forma como vocês montaram, não queriam convidar as meninas para participarem do, do cabo de guerra, porque visivelmente parece que as meninas são mais fracas, né, de aporte de fortaleza, e elas são geralmente colocadas em um espaço, né, bem excluído socialmente. E quando a gente falou sobre trouxe para vocês essa dinâmica do cabo de guerra, era para que vocês visualizassem, né, que de um lado existe as pessoas, né, de um contexto de trabalho, e do lado existe a organização. E existe esse cabo de guerra para ver quem tem mais força. Isso é algo que é muito supérfluo, visto que a corda ela só se sustenta se ambos segurarem. Né? As empresas só sobrevivem pelas pessoas e as pessoas só sobrevivem em detrimento de um contexto de trabalho, em detrimento de uma organização, de uma empresa. Então, mesmo que eu seja dono de uma empresa, eu preciso, por exemplo, ter outras pessoas e outras entidades e organizações que estejam vivas se mantendo para que a minha organização em si sobreviva. Então, quando a gente fala sobre carreira, a gente precisa compreender a perspectiva das pessoas e das organizações. E aí tem uma coisa que dentro do portfólio a professora Joyce coloca, como alinhar os objetivos das pessoas e os da organização. Né? Essa é um dos grandes entraves, né? E, na verdade, é o nosso papel, é o principal desafio, e é o nosso papel, né, administrar esses objetivos das pessoas e da organização. Por quê, gente? Porque a organização ela tem um tipo de objetivo, que é a lucratividade, e as pessoas em geral têm outros objetivos. Por exemplo, eu tenho o objetivo de trabalhar aqui porque eu quero construir minha casa própria. Porque eu quero ter o meu carro. Eu tenho um objetivo, a organização tem outro. Então a gente vive nesse contexto, né, dúbio entre indivíduo e organização, mas a gente precisa compreender. E, essas expectativas, eu acho que esse desenho foi o desenho que eu mais desenhei no quadro esses dias, que muitas vezes a gente cria essa expectativa de carreira, mas na verdade é esse, né? E aí, nas próximas aulas que eu vier a dar, eu vou colocar bem aqui nesse lago, ou criar mais um buraquinho aqui embaixo, sobre a pandemia, a Covid-19, né? Porque é uma realidade que ninguém imaginava. Nossa expectativa já era ter alguns desafios, mas não um desafio tão grande como esse que a gente está vivendo, que é extremamente inesperado, entendeu? Então, ninguém aqui, nenhum de vocês, nem eu, contávamos que ia existir um processo que a gente ia viver de isolamento social, que impedir que vocês tivessem aulas presenciais, que a carreira de vocês fossem, né, impedidas de continuar. Então, isso é uma das questões que nós, enquanto profissionais, a gente precisa ter, enquanto sociedade. Né? Por isso que tem uma frase bem aqui embaixo, não se iluda, porque a verdade é que a realidade ela é bem distante das nossas expectativas e a gente precisa estar preparado para elas. Não é ser pessimista, é ter bom senso sobre a realidade que nos espera, entendeu? E é esperar de uma forma muito madura e responsável. E aí, gente, só para a gente relembrar, né, o significado de carreira ela tem diversos tipos de conotações e significados. O que é isso? Para algumas pessoas, carreira é algo visto por uma linha, para outras pessoas é visto por outra perspectiva, tem um outro significado, para algumas pessoas, que besteira, carreira, não sei nem o que é isso, para que pensar nisso? Não, não preciso disso. Então, existem 4 tipos de conotações de carreira, né? A primeira conotação é a carreira como avanço. Geralmente as pessoas que pensam carreira em um modelo hierárquico, em que eu vou só subindo de cargos dentro de uma organização, é um tipo de carreira como avanço, em que eu começo como aprendiz, eu vou para auxiliar administrativo, depois eu vou para auxiliar
assistente de RH, depois eu vou para supervisor de RH, depois eu vou para gerente de RH, coordenador de RH, diretor de RH. Então, é uma carreira com um avanço a partir de um modelo hierárquico. Ou, necessariamente, não só nessa linha que eu estou explicando, mas uma perspectiva bem mais piramidal, em que eu vou crescer para me tornar diretor da empresa, seja em qualquer área que a organização me proponha. Mas esse significado refere-se a um avanço de carreira para uma organização específica, tá? E aí, gente, um outro tipo de carreira é a carreira como profissão, né? É a ideia de que só algumas pessoas têm carreira, outras pessoas não têm carreira, ou seja, eu olho para um médico e eu vejo que ele tem carreira. Eu olho para um gari e eu acho que não é carreira, pela uma questão, uma visão, né, de status sociais que o gari ocupa e que o médico ocupa socialmente. Então, algumas profissões representam carreira e outras não representam, entendeu? Isso é observar a carreira apenas por uma perspectiva de profissionalização, tá? O outro tipo de carreira é a carreira como sequência de trabalho durante a vida, ou seja, tudo que você fez na sua história profissional, né, de trabalho, conta-se como carreira, né? Que aí vai depender muito, sujeito para sujeito, entendeu? Quais foram as experiências de trabalho que eu tive? Ah, eu já fui ajudante de, eu já fui ajudante de pedreiro. É uma carreira que você construiu, é um degrau da sua carreira que você está construindo. Ah, eu fui auxiliar de enfermagem, é uma consequência. Depois eu me tornei enfermeiro, agora eu sou chefe. E agora, inclusive, eu quero ser médico. Eu vou mudar para outra profissão. É uma sequência de trabalho durante a vida, entendeu? Eu tô só saindo porque eu tô recebendo as pessoas, tá? E aí, gente, a outra conotação de carreira é que é a sequência de expectativas relativas às funções ao longo da vida. Que é isso? É a maneira como a pessoa experimenta a sequência de trabalho que desenvolve ou já desenvolveu. É relacionado, gente, a um aspecto mais subjetivo e pessoal. É quando eu pergunto como as pessoas se sentiram ao fazer determinados tipos de trabalho, a realizar determinados tipos de atividade. Então, durante a minha vida, por exemplo, um trabalho que eu realizei foi cuidar dos meus irmãos enquanto minha mãe trabalhava. E isso me faz futuramente querer ser mãe. Ou isso tem uma consequência de dizer assim, não, eu já cuidei dos meus irmãos a vida toda, eu não quero ter filhos. Então, eu trouxe esse exemplo bem senso comum para que vocês compreendam que carreira não significa necessariamente ter uma profissão ou ter um cargo. São relações que você, papéis que você ocupa socialmente durante a sua vida, né? E as expectativas que eu crio sobre um trabalho, sobre um papel que eu vou desempenhar futuramente, entendeu? O que é papel? Ah, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou nora, eu sou avó, eu sou avô, enfim, são os papéis que eu desenvolvo socialmente, tá bom? E as expectativas que eu crio sobre essa carreira. Outro tipo de compreensão é que, assim, existe vários tipos, gente, de conceitos sobre carreira, tá? E eu trouxe para vocês dois conceitos que geralmente são utilizados, que é esse, que é de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida da pessoa, né? Que a gente já falou, e a sequência de experiências profissionais. No geral, a compreensão que nós construímos em sala de aula ainda, quando nós tínhamos aula presencial, é que a carreira é uma sequência individualmente percebida, isso que está grifado, tá, gente? Ah, Larissa, na prova, se você me perguntar o que é carreira, se a carreira é algo pessoal, eu posso colocar uma resposta pessoal? Aí vai estar certa porque é pessoal? Não, não é porque é pessoal que vai estar tudo certo. Eu quero que vocês compreendam que carreira
é algo que é individualmente percebido de atitudes e comportamentos que as pessoas têm sobre a vida de trabalho, entendeu? Ou seja, eu não posso criar um conceito de dizer que carreira é a sequência de cargos que a pessoa teve durante a vida. Eu não posso dizer que a carreira é as experiências profissionais que ela teve durante a vida dela. Não é isso. As experiências que eu falo, como ela se sentiu. Mas a pergunta é: o que é carreira para ti? Por exemplo, Maiara. Aí Maiara vai dizer assim: carreira para mim é ser gestora de RH, por exemplo. Ela pode dizer que carreira para ela é gestora de RH e tá certo, entendeu? A gente não pode criar, dentro de um contexto de conceituação, padrões sobre o que é carreira. Então, é uma sequência individualmente percebida de atitudes e comportamentos associadas com experiências relacionadas ao trabalho e atividade durante a vida de uma pessoa. Então, eu tenho o mesmo cargo de ser professora, como professora Joyce. Joyce é professora e eu também. O cargo é o mesmo. As funções talvez sejam diferentes. E eu percebo o meu trabalho de uma forma muito mais prazerosa, por exemplo, tá? É um exemplo. Muito mais prazerosa, eu adoro dar aula da minha disciplina, eu gosto dos meus alunos, e para ela é professora também, mas pode ser algo que esteja extremamente desgastante para ela, que ela esteja adoecendo porque os alunos não estão concordando com a metodologia dela, por exemplo. Isso são situações que aparecem que fazem com que a carreira para ela enquanto professora seja muito mais desafiadora do que a minha, tá? Então, isso são exemplos de carreira. Tudo bem? E aí não vou nem entrar nessa discussão que a gente já falou na aula anterior, que é por isso que nasce as âncoras de carreira, né? Quando a gente fala de carreira, a gente precisa pensar nessa modalidade de âncoras, que é elementos da realidade de uma pessoa que determinam preferências que resultam em padrões de escolha durante sua trajetória profissional, né? Surgiu em 70 com Edgar Schein, que é psicólogo social, e é válida para direcionar as pessoas no autoconhecimento. Eu falei sobre isso na aula anterior. Âncora de carreira nada mais é um teste que visa buscar o autoconhecimento das pessoas, né? São pilares que norteiam as decisões de carreira dos profissionais e representam a combinação única de cada um em relação à percepção da competência de carreira, os motivos e valores. E aí existem essas competências técnica gerencial, autonomia, segurança, criatividade empreendedora, serviço de dedicação, por desafio. Essas são as âncoras. Larissa, como você vai cobrar na prova? Tá? Eu estou dando já muitas spoilers sobre como eu vou cobrar. Do mesmo jeito que eu pedi para que vocês pensassem nos cargos das empresas de vocês, o que eu quero que vocês percebam? Vai estar lá um estudo de caso e vai ter algumas funções e trabalhos que as pessoas vão realizar dentro desse estudo de caso. E aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês identifiquem os cargos e qual âncora de carreira determina ou tem características para aquele cargo. Vocês fizeram essa atividade comigo. O que eu vou pedir é que um cargo de motoboy, ele tem mais relação com qual cargo? Aí vocês vão ter que analisar o cargo e a empresa na qual o estudo de caso está trazendo. Ficou claro isso? É isso que eu vou pedir para vocês no estudo de caso da nossa V1, tá bom? E aí, na aula, a gente falou sobre essa ideia de quem é a responsabilidade da gestão de carreira, da empresa ou da pessoa, né? Em geral, antes, a responsabilidade, gente, era de quem? Da empresa ou da pessoa que trabalha na empresa? De quem vocês acham que é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Da empresa ou da pessoa? Vamos lá?
a responsabilidade sobre a gestão de carreira das duas partes, isso mesmo, Mayara, das duas partes é a responsabilidade. Porém, e percebe-se que hoje mesmo eu trabalhando numa empresa que faça gestão de carreira, vai que a organização faz um planejamento de carreira que não esteja alinhado com os meus objetivos de carreira. O ideal é que a empresa se adapte às pessoas ou as pessoas se adaptarem às empresas. A ideia é que as pessoas se adaptem às empresas. Por isso que quando percebo que dentro da organização em que eu trabalho, existe um tipo de trabalho que eu vou realizar um planejamento que não me cabe, eu simplesmente informo que vou sair porque não dá. Então, por isso que hoje a responsabilidade é das pessoas. Eu não sei quem é a Ana Clara. Quem é a Ana Clara também? Eu não sei. Boa pergunta. É o Wilson, é porque ele tá acho que no Instagram da namorada dele. Ou no Instagram não, no Meet da namorada, eu acho. Deve ser. Então, assim, gente, é importante que a gente tenha a clareza de que a responsabilidade principal hoje é das pessoas que trabalham na empresa, tá bom? E tudo isso, gente, faz parte de um processo de autoconhecimento, tá? O autoconhecimento é fundamental para nossas tomadas de decisão, porque não é fácil hoje a gente ter coragem e a ousadia de sair de um bom emprego. E aí eu digo bom emprego, aquele que remunera muito bem, que tem um bom relacionamento de trabalho com o meu chefe. É muita coragem e ousadia, e isso falta para muitas pessoas, porque falta autoconhecimento. Às vezes eu estou num trabalho que me paga muito bem, mas eu não me sinto feliz na realização do meu trabalho. E às vezes eu estou num trabalho que ele não me paga bem, mas as minhas relações de trabalho são muito positivas. Eu gosto do trabalho que eu realizo, então eu preciso ter tomadas de decisão para fazer com que seja alinhado, né? Que eu tanto tenha o sentimento de satisfação e de justiça quanto ao salário que eu recebo, como eu também tenho clareza que o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho que me gera prazer, tá? E satisfação. Isso tudo é o autoconhecimento que nos favorece, tá? E aí a danada das influências externas que a gente fala tanto, tá? E aí eu acrescentei essas informações aqui, porque aí fica mais fácil de vocês compreenderem o que são essas influências externas, tá? Existem três tipos de influências nas nossas decisões de carreira, tá? E aí, por isso que na sala de aulas, gente, vocês foram influenciados por quem e como para chegarem até a faculdade, a escolha de decisão de carreira para essa faculdade. Porque a gente tem a nossa primeira influência externa, que é a família, né? Que é que influencia inicialmente, direta ou indiretamente, e as escolhas de definição de carreira podem motivar ou impedir. Geralmente a família é uma das que mais influenciam ou impedem da gente seguir uma determinada carreira, tá? Isso é geral. Elas são as primeiras que nos incentivam ou para querer ou para não querer. Né? E eu vou dar um exemplo bem básico sobre a influência da família. Geralmente em famílias de médicos, a maioria é médico. Ou vai ter uma pessoa que é chamada ovelha negra que vai dizer assim, eu não quero ser médico, eu quero ser outra coisa que não seja medicina. Eu vou querer ser psicólogo, eu vou querer ser engenheiro, eu vou querer ser administrador, eu vou querer ser gestor de RH. Vou querer outra área que não seja a de médico, porque os meus pais sempre trabalharam muito e eles não tinham tempo para mim. Eu não quero uma profissão que me impeça de ficar com meus filhos. Percebe as influências para motivar ou para impedir? Então, a família, os pais médicos influenciaram para ele num processo de impedir que ele escolha a carreira de médico. Ou também pode influenciar nas tomadas de decisões, entendeu? Para escolha profissional. O outro tipo de influência externa é a sociedade, né? Influenciam as escolhas tanto pelas características da comunidade em que se vive, como por climas e expectativas de crescimento na atividade.
Geralmente, essas influências externas, gente, têm a ver com as demandas sociais que nos apresentam o momento. Então, vocês vão ver que teve uma época que foi um boom, né, de profissionais para a área de engenharia civil principalmente. Por quê? Porque teve uma época que a construção civil aumentou muito a construção civil no Brasil por muitas questões de sistema que foi liberado, né? E aí o número de pessoas que buscaram fazer engenharia civil aumentou por uma questão de oportunidades no mercado. Né? Eu sempre digo que a região do Cariri é uma área cheia de administrador porque a região é cheia de empresas, pequenas e médias e grandes empresas. Então, cresceu-se o número de administradores e gestores de pessoas pelo aumento social da região, entendeu? Então, sempre uma influência externa que ela é social, ela tem a ver com as questões da comunidade em que eu vivo, da região, do clima e das expectativas de uma atividade. Se você for ver aqui na região, são essas as áreas. Se você ver lá no sul, uma área que lá dá muito e aqui não dá, é, por exemplo, as áreas de zootecnia. A área de zootecnia e de engenharia agrícola, se eu não me engano, são áreas que são muito, muito, muito bem vistas lá. As pessoas ganham muito bem lá, já que não é uma área tão bem vista socialmente, entendeu? Então, a gente tem essa realidade, tá? E a cultura, ela tem um caráter invisível, afeta as decisões por meio de vários juízes de valor emitidos e pelo significado atribuído às opções de carreiras disponíveis. Gente, culturalmente existem algumas carreiras, profissões, que elas são mais valorizadas do que outras, tá? E isso tem um caráter invisível porque nem sempre você vai escutar as pessoas dizerem que não presta, mas é lançado vários olhares negativos sobre a profissão que ela é escolhida, tá? Então, em alguns momentos ela tem um caráter invisível, por quê? Porque isso não é claro, né? As questões de status delegadas a ela, de status positivos e status negativos socialmente. Porque, por exemplo, muitos e muitos escolhem fazer medicina não é porque eles querem salvar as vidas das pessoas, muitos é pelo status e pelo valor que se recebe pelo trabalho que é executado. Então, você raramente vai escutar um médico que escolheu fazer medicina por dinheiro. Você não vai escutar, ou eu nunca escutei. Se alguém tiver escutado, me perdoe, ou que bom, né? Que ele está sendo claro, mas isso é algo que é invisível, não é dito, não deixa claro as escolhas, mas que está no meio, né, está culturalmente entre nós associados que médico é uma profissão que se paga muito bem, entendeu? Então, geralmente, isso tem um caráter invisível, tá bom? Posso passar? Dúvida, gente? Posso passar? Vim aqui só olhar se tem algum comentário. Pronto, vamos lá. E aí, gente, depois que a gente fala sobre as influências de carreira, que é influências externas, familiar, social, cultural, a gente tem um novo atributo, que é o quê? Pensar sobre a carreira, né, que é a carreira proteana. Imagine que você, enquanto profissional, você tem a possibilidade de gerenciar sua própria carreira, de pensar que o foco das escolhas da profissão é você, os seus interesses são em você e não na organização. Isso é chamado de carreira proteana, tá? Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente o que significa essa carreira proteana, né? Que nada mais é do que
carreira que o foco é pessoas que estão mais como é que eu posso falar? Elas estão mais atentas às mudanças que estão acontecendo socialmente, ou seja, são pessoas que estão mais antenadas. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que nossa geração, né, eu me incluo nela, mas vocês, principalmente, mais jovens do que eu, né, dos anos de 2000 para cá, que nasceram nesse boom da informação, vocês são pessoas que são características dessa carreira proteana. Vejam só, vejam se vocês, eu vou colocar aqui algumas informações, eu queria que vocês visualizassem se vocês é, se identificam com alguma delas. Vejam só. As pessoas de carreira proteana, elas estão atentas às mudanças frequentes, né? Se auto-inventam, né? Tem um processo de se inventar o tempo todo, né? Se fazem um processo de autoavaliação e autoinvenção sobre os novos processos que estão acontecendo, possuem autonomia, autodireção, não preciso de ninguém para me direcionar, eu mesmo sei o meu caminho, eu sei o meu ponto de chegada e eu vou lá e faço, eu mesmo, tá? Eu tenho muitas habilidades para aprender, então eu aprendo muito facilmente. Eu tenho habilidade para redirecionar a carreira e a minha vida, então eu sou uma pessoa extremamente atenta que se eu for para um caminho e não der certo, eu sei como voltar e me reajustar. E a gente pode pensar na característica de resiliência no trabalho, tá? E eu tenho habilidade para construir relações. Gente, nessa época que a gente está vivendo, pensar em construir relações é extremamente importante, que é a ideia do quê? De network. Então, estar atento que eu tenho que pensar na minha carreira enquanto profissional, enquanto pensamento de vida, é muito desafiador e importante, tá? Então, dentro desse novo contrato com as pessoas dentro dessa categoria de carreira proteana, né, é a ideia de que a carreira é gerenciada pela própria pessoa. Lembra que eu perguntei agora há pouco para vocês a responsabilidade da gestão de carreira da empresa ou das pessoas? Aí alguns é das dois, né? E aí a ideia é dos dois, mas principalmente da pessoa. A responsabilidade é minha enquanto profissional. Por quê? Né? Porque eu preciso entender que o desenvolvimento para essa pessoa, né, para nós que estamos nesse processo de carreira proteana, é obtida através do aprendizado contínuo. Ela é um desenvolvimento relacional enquanto eu cresço, a empresa cresce também e as pessoas à minha volta. Né? Eu me desenvolvo a partir dos desafios profissionais que me colocam e não a partir de, são treinamentos formais que estão me dando. Então, gente, a época, e acho que vocês devem estar discutindo isso com a professora Márcia, que é a disciplina de treinamento, né? Hoje as organizações, né, principalmente as organizações mais atuais, elas não fazem mais treinamento formal expositivos. Elas não pensam mais em estar treinando e depois vamos chamar para dar uma reciclagem. Não, não existe isso não, né? E outra, a gente não tem a perspectiva de que o desenvolvimento de carreira é assim, eu estou num cargo hoje aqui embaixo e depois eu vou subir para o cargo de direção. Pensar no desenvolvimento de carreira não é só crescer verticalmente, não é só crescer de cargos, de status, de hierarquia, mas é crescer em termos de desenvolvimento pessoal horizontal, porque eu estou ampliando os horizontes do meu processo de desenvolvimento pessoal, tá certo? E aí, gente, né, os ingredientes para o sucesso, né, vem mudando, que é isso. Hoje as pessoas nesse novo contrato, né, nessa nova carreira proteana, elas pensam muito sobre sucesso profissional, que eles dizem o seguinte, né, eu quero empregabilidade, né, eu quero estar empregado, né, eu quero ter competências de empregabilidade, e empregabilidade é o quê? É a capacidade de me manter sempre empregado, sempre empregável, que eu tenho habilidades que elas são extremamente úteis no trabalho, né? De carreiras organizacionais para carreiras proteanas, ou seja, não penso mais numa carreira que ela seja feita na empresa, ela pode ser uma carreira que eu mesma realize, né? De pensar que nós, enquanto
quanto desenvolvimento de pessoas, a gente pensa num ser humano integral. O que significa ser humano integral, gente? É o ser humano que ele está não só para uma organização de trabalho, mas ele é um ser humano que está para a organização do trabalho, ele está para a família, ele está para as outras organizações religiosas, militar, civil e por aí vai. E outras organizações de lazer, por exemplo. Né? A ideia é que a organização provê, ou seja, promove tarefas desafiadoras, né? Desenvolvimento de relações, informações e outros recursos de desenvolvimento. Então, na nova modalidade de desenvolvimento de pessoas que a gente precisa pensar que as organizações elas precisam desafiar os profissionais, senão eles não vão querer ficar. Nós não temos mais condições de viver no modelo antigo e antiquado de que você entra nessa empresa e eu desenvolvo tua carreira para se tornar o meu supervisor de tal área, né? Que a gente já viu isso nos tipos de carreira, paralelepípedo, linha, piramidal e em rede. Então, hoje a gente precisa estar mais atento ao que está por vir, tá certo? É. E a ideia é que o objetivo da carreira é o sucesso psicológico. Gente, sucesso psicológico tem a ver com o quê? Vocês já ouviram falar sobre sucesso psicológico? Alguém já ouviu falar sobre sucesso psicológico? É algo muito novo, né? Sucesso psicológico, gente, nada mais é do que eu, enquanto profissional, eu determino, né, o que é sucesso para mim, não as outras pessoas. Pensar em sucesso psicológico é algo que é psicomente, tá? Eu preciso acreditar o que é sucesso para mim, não o que as pessoas empregam como sucesso socialmente. Então, para mim ter sucesso trabalhar minha empresa formal, para mim ter sucesso é ser dono do meu próprio negócio. Eu determino o que é sucesso, não os outros determinam o que é sucesso para mim. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, por muitas vezes eu, enquanto psicóloga, eu me vi na situação das pessoas olharem para mim e dizer assim, tu é o quê? Eu sou psicóloga. Né? E aí, quando eu disse assim, a psicóloga, eles a psicóloga, né? Eu disse, sim, eu sou psicóloga. Aí eles diziam assim, e tu trabalha onde? Aí eu dizia, eu trabalho na Unileão. Tu trabalha com o quê? Eu não era professora, né? Eu disse, eu trabalho na área de RH. Aí fazia, na área de RH, tá. Aí eu olhava assim com a cara de que, tipo assim, tu não tá trabalhando na tua área, coitadinha dessa menina. Por quê? Porque visualizavam socialmente que o psicólogo tinha que estar numa clínica. Né? E quando eu dizia assim, eu não atendo na clínica, as pessoas olhavam, vixe, isso, para mim, eu estava no meu topo de carreira, para mim, sucesso era estar realmente onde eu estava, porque eu amava fazer o que eu fazia, que era a área de gestão de RH. Né? Mas para eles, o sucesso para eles, para o psicólogo, é ter uma clínica, ter um consultório, tá certo? E aí vem uma outra questão, que é a carreira sem fronteiras, que é o quê? Né? É a carreira que ela é oferecida como resposta orientada à carreira e às mudanças sociais da sociedade industrial para uma nova economia. Gente, carreira sem fronteiras é você não colocar limites às suas habilidades e às suas questões, suas habilidades pessoais. O que é isso? É você estar atenta às mudanças que acontecem socialmente, porque elas vão impactar, sim, no seu processo de construção de vida. A ideia sem fronteiras é você não colocar barreiras, né, naquilo que você tem enquanto vida para seguir, em perspectivas de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal, entendeu? Essa é uma questão que nós precisamos, enquanto profissionais da área de RH, ficar muito atento, porque muitas vezes a gente limita o desenvolvimento das pessoas. Uma das áreas que colocam muitas fronteiras para as pessoas é a carreira dos bancários. As carreiras do bancário, elas já têm começo, meio e fim, tá? E geralmente eu conheço muitos, não só conheço não, conheço muitos bancários
que eles se sentem extremamente frustrados em serem bancários, porque eles passam muito tempo sendo nessa profissão, é uma profissão extremamente adoecedora, e que eles não se realizam, e aí a vida perde o sentido. Então, eu já vi artigos de revista que o índice de suicídio em bancários é extremamente alto, né? E isso tem um dado muito importante, que é a falta de identificação com o trabalho, a falta de prazer e a falta de perspectivas futuras sobre o trabalho que ele realiza. Então, nós, enquanto profissionais, né, não digo nem profissionais, nós, enquanto pessoas, e aí eu estou falando enquanto psicóloga, nós somos o tempo todo, nós buscamos desafios do que a gente não sabe. O que está pronto e acabado, a gente não sente prazer, a gente não sente é, aspiração de conquistar. Aquilo que a gente não sabe, a gente tem prazer de buscar, a gente tem desejo. Né? Nós somos seres de desejo. Tudo que nós não conseguimos ver, nem compreender, mas a gente tem curiosidade em saber, em buscar alternativas de escolha, entendeu? Esse, em geral, é os nossos conteúdos sobre esse capítulo, né? O capítulo 1 de carreira aplicada para as pessoas e para a organização. O que eu quero que vocês visualizem aqui, tá? Eu construí 2 tipos de mapas mentais, isso chama-se mapas mentais, só para ajudar vocês nos estudos, tá? E aí é só uma forma que eu, Larissa, eu esquematizo para estudar, tá? E aí eu criei esses 2 só como modelos para vocês. Imaginem que vocês vão pegar o capítulo, os slides que a gente viu em sala, e vocês vão criar um tipo mapa mental como esse, ó. Vejam que mapa mental são tipo fluxos, né, de hierarquia, fluxogramas. E aqui eu estou falando o conceito de carreira. A carreira pode ser pensada como posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida profissional da pessoa. Ela precisa abranger a perspectiva dos indivíduos e da organização. E ela pode ser vista como uma sequência de experiências profissionais. Vejam que esse mapa mental é apenas para estudo de vocês, tá certo? É só para que vocês tenham mais claramente os conceitos, né, de forma sintetizada. Outro tipo de mapa mental que eu criei foi aquele sobre conotações sobre carreira, tá? Que aí vocês podem complementar. Aqui eu coloco como avanço, profissão, sequência de trabalhos realizados durante a vida, expectativas e funções realizadas durante a vida também. Em geral, gente, é esse o conteúdo, né, do nosso capítulo 1, tá? Eu fiz um resumão para vocês, para que vocês tenham claramente o que vai ser exposto, tá? E que vocês me digam as dúvidas que vocês têm, o que vocês não entenderam, o que ficou confuso, o que é que vocês querem que eu repita, para depois eu passar o desafio. Vamos lá. Dúvidas? Ficou claro, gente, essa retomada? Digam sim ou não, bota só um legalzinho aí, se ficou ok, se não ficou ok, podemos seguir. Top, professora, top, top. Ei, tu chegou agora, Bruno. Tu Não, faz tempo que eu tô aqui. não tem direito de dizer que tá top, não. Eu tô aqui faz tempo, é porque de vez em quando eu saio. Ó, eu vou um desafio para vocês, tá? O desafio chama-se Desafio Oldini. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Alguém já viu esse Desafio Oldini? Oldini. Oldini. Alguém já ouviu falar sobre ele? Algum professor já fez esse desafio em sala? Se fez, não tem problema não, mas eu vou fazer um novo modelo. Tá. Gente, Desafio Oldini, preste atenção não, por quê? Desafio Oldini é um jogo competitivo. Em sala eu faço em grupos, tá? Mas aqui eu quero que vocês façam de forma individual. E aí tem umas colegas que elas moram juntos, que elas podem fazer juntos e é melhor. Mas enfim, vocês podem fazer de forma individual. É um desafio de palavras cruzadas que tem a ver com os conteúdos. Vejam só, o conteúdo de todos, tá? Não só desse, mas de todas as disciplinas. O desafio Odin é nesse modelo aqui. Já vou espelhar para vocês, tá?
Esse desafio, antes de eu apresentar para vocês, eu queria que vocês já entendessem qual é o objetivo dele e o que vocês vão ganhar se vocês fizerem, tá bom? Então, vocês já têm mais chance que vocês estão escutando aqui minha aula. Vocês precisam preencher todas as colunas dele, todas as informações das palavras cruzadas, e vocês vão, a partir deles, criar um código, tá? A partir dos comandos que tem nesse desafio, vai criar um código. Código do quê? Tá? Deixa eu só mostrar para vocês um modelo aqui que não vai dar para passar. Vocês vão criar um modelo de um número, um código. Vocês já viram aqueles cadeados? Deixa eu ver se eu tenho aqui um cadeado aqui, só para que vocês possam visualizar. Vocês já viram esse cadeado aqui? É um cadeado codificado, tá? Aqui tem um código que você abre e faz um código que abre um objeto, uma mala, né? Como nós não vamos ter aulas presenciais, essa virtual, o jogo tem um código que abre um cadeado, tá? E aí vocês vão preencher essas lacunas dessas palavras cruzadas. E o primeiro aluno que me mandar o código, vai ter meio ponto extra na prova de AV1. Ficou claro? O primeiro aluno que me mandar o código correto, tá? Vai ganhar meio ponto extra na prova, gente, é um pontaço, tá? Porque o exercício entendeu? Rapaz, ela tá querendo fazer o povo brigar nessa quarentena. Tô nada, vou para vocês a tela do jogo para que vocês entendam, tá? Ó, é esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas ó, esse aqui é o desafio Odin de gestão de carreira. Opa. Ó, aqui nele, eu já coloquei ele no nosso EAD, tá? Vocês vão ter aqui as informações, tá? Quais são as perguntas e os espaços de respostas. E vocês vão ter que responder aqui, tá? Eles precisam preencher aqui. Quando vocês responderem que preencherem, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer o cálculo e desvendar o código. Vocês vão contar quantos M tem, quantos Y tem, e somar e colocar aqui o número. Vocês vão contar quantos E tem e diminuir, subtrair pelos R's. Coloca o número de R e o número de E e o número de R e diminui. E menos R dá tanto, aí é o número. N menos O, quantos N's tem? Menos quantos O tem? Aí eu vou dar um valor também. Ou seja, vai ser descoberto aqui um código. Vai ter um número aqui, e outro aqui, e outro aqui. E vocês vão me dizer, são 3 números, o código são 3 números. E vocês vão mandar para mim. Vocês vão mandar pelo WhatsApp, tá certo? O primeiro aluno que me mandar, né, vai estar o print do horário do aluno, primeiro aluno que me mandar. Se tiver certo, esse aluno vai ganhar, né, meio ponto. Ficou claro isso? Eu já coloquei isso aqui, eu já vou colocar agora no grupo de vocês, tá? Para que vocês possam, né, ter acesso e já começar a fazer. Se deixarem de me falar comigo é porque já devem estar fazendo, né? Dúvidas sobre esse desafio? A Andrea já saiu, é porque ela foi fazer. Tá certo, gente? Para nossa aula de hoje é isso. Eu vou deixar gravado. Tchau, professora. Boa noite. Vou mandar o link para vocês. E aí vocês vão ficar aguardando a resposta de vocês, tá certo? Meio ponto extra, gente. Cuidem lá. Beijo.